Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão número 53 do Enem de 2014. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem, a estratégia é começar de baixo para cima. Se o ângulo de inclinação do plano inclinado de subida for reduzido a zero, o que acontece com a esfera? E quando a gente olha para as alternativas, basicamente o que a gente tem é o que acontece com a velocidade da esfera. É isso que a gente precisa ter no nosso radar na hora de ler o enunciado. Bora lá? Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no plano de subida, no máximo um nível igual àquele em que foi abandonada. A figura ela ilustra esse experimento proposto pelo Galileu. A nossa esfera vai ser abandonada de uma determinada altura, de um determinado nível desse plano inclinado de descida, que forma um ângulo aqui com a horizontal. Ela vai descer esse plano inclinado, andar por essa superfície horizontal e depois subir o plano inclinado de subida, que forma um ângulo também com a horizontal. O que o Galileu percebeu é que a esfera, no máximo, vai atingir aqui nesse plano inclinado de subida uma altura igual à altura inicial da qual ela foi abandonada. O que a gente vai ter que fazer aqui para responder a pergunta é: se esse ângulo vai sendo reduzido, diminuído, vai diminuindo, até que uma hora esse ângulo vira zero, então nosso ângulo vai diminuindo, chega uma hora que quando ele é zero, não tem mais esse plano inclinado, né? Na verdade, o que a gente vai ter aqui é uma superfície totalmente horizontal. O que vai acontecer com a velocidade da esfera? Essa é a resposta do exercício. Vem, para a gente poder construir a nossa resposta, eu quero fazer com você uma análise do movimento da esfera conforme ela vai se deslocando de um plano inclinado para o outro, ok? Então aqui a gente tem a nossa esferinha, o plano inclinado de descida, a superfície horizontal e o plano inclinado de subida. Estamos considerando aqui que não há atritos, como foi dito para a gente no enunciado. Bora lá? Vamos começar analisando o movimento de descida da esfera. E aqui eu vou colocar até algumas cores diferentes para a gente poder fazer uma análise técnica mesmo do que está realmente acontecendo. Então agora a gente vai olhar aqui o movimento de descida da esfera e o que acontece enquanto ela está descendo, ok? Bom, nossa esfera foi abandonada do repouso. Quando ela é abandonada, a velocidade inicial é igual a zero. E ela começa a descer o plano, ela entra em movimento porque surge sobre ela uma aceleração. Se não tivesse aceleração, ela ia continuar parada. É justamente o fato de ter uma aceleração que faz ela sair do repouso, ganhar velocidade e descer esse plano inclinado. Chegar aqui, ó, na parte de baixo, na superfície horizontal. Então ela vai ganhando velocidade, até que ela chega finalmente aqui na parte de baixo. Se tem uma aceleração, é porque tem uma força resultante atuando sobre ela na descida. A força resultante sobre a esfera é diferente de zero durante a descida. E vamos olhar sobre uma perspectiva das forças para identificar por que a resultante é diferente de zero? Nessa esferinha aqui, quais são as forças atuando sobre ela? Bom, ela está encostada numa superfície, a gente tem a tal da força normal, né? A normal é uma força perpendicular à superfície que aponta para fora dela. Então, a normal vai ter esse jeitão aqui. E essa esfera tem massa. Se ela tem massa, ela tem peso. A gente pode ficar tentado a desenhar o peso aqui na vertical e para baixo, né? É o peso tradicional que a gente está acostumado a trabalhar. Mas no caso do plano inclinado, a gente sabe que pode quebrar o peso em suas componentes. A componente paralela ao plano inclinado, o peso tangencial, e a componente perpendicular ao plano inclinado, o tal do peso normal. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. O nosso peso vai ser trocado por um peso na direção paralela ao plano inclinado, o tal do peso tangencial, e a componente do peso que é perpendicular ao plano inclinado. Essa componente aqui
é o tal do peso normal. Essas são as únicas forças atuando sobre a esfera. E como a esfera ela nem levita e nem afunda no plano inclinado, a gente não vai ter nenhuma resultante na direção perpendicular ao plano inclinado. A normal e o peso normal se cancelam. Sobrou o peso tangencial. O peso tangencial é a força resultante sobre a esfera. É justamente essa força resultante que aparece aqui responsável por acelerar a esfera e fazê-la ganhar velocidade. Então a gente tem uma força resultante diferente de zero e nós temos uma aceleração resultante diferente de zero. Na descida, a esfera faz um movimento acelerado. Ela vai ganhar velocidade. Beleza? Fizemos nossa lição de casa e entendemos por que essa esferinha vai ganhar velocidade conforme ela desce o plano inclinado. Agora, a gente vai fazer a mesma análise pensando aqui, ó, nessa superfície horizontal. Essa superfície horizontal a gente vai fazer de roxinho a nossa análise. Então aqui agora, na superfície horizontal, vamos analisar quais são as forças atuando sobre a esfera e tentar tirar alguma conclusão aí do movimento que vai acontecer. Então agora na horizontal. Vamos lá? Nossa esferinha, ela vai percorrer essa superfície e se a gente faz um raio-x das forças que estão atuando sobre ela, continuam sendo o peso e a normal, né? A gente vai ter aqui o peso da esfera, vertical e para baixo, é a Terra puxando a esfera para perto dela, e a normal, já que ela está apoiada aqui numa superfície. A nossa esferinha, ela nem levita e nem afunda. A normal e o peso se cancelam e não sobrou nada de força. A resultante sobre a esfera é nula nessa superfície horizontal. E se a força resultante é igual a zero, não tem aceleração. Se não tem força resultante, não tem aceleração sobre ela. E uma vez que não tem aceleração, o movimento que vai acontecer aqui, porque essa esfera já tinha velocidade, é um movimento com velocidade constante. Um movimento uniforme. A velocidade da esfera é mantida constante nessa superfície. Tem até a ver um pouco com o princípio da inércia do Newton, né? Se não tem nenhuma força atuando sobre a esfera, se a resultante é nula, ou ela está parada, que não é o caso, ou ela vai fazer movimento retilíneo uniforme, justamente o que está acontecendo aí. Agora, a gente vai para a última parte da nossa análise, a parte onde a esfera vai subir o segundo plano inclinado. A gente vai fazer aqui em azul e vai analisar a parte da subida da esfera. Vem. Na subida, quais as forças que atuam sobre a nossa esfera? Bom, ela vinha vindo aqui com uma certa velocidade e vai começar a subir. E a gente já sabe que ela vai atingir uma determinada altura, né? Ela para numa altura máxima. Ela vai perdendo velocidade. E se ela perde velocidade, o movimento é retardado. Tem que ter uma aceleração contrária à velocidade, diminuindo a velocidade dela. Na subida, a resultante tem que ser diferente de zero. Então, quando a gente marcar as forças, a gente já sabe que a força resultante vai ser diferente de zero. Sabe por quê? Quais as forças que a gente tem aqui? A esfera está apoiada na superfície, perpendicular à superfície, a gente tem a força normal e apontando para fora dela. Vamos colocar agora o peso, mas como é um plano inclinado, a gente vai decompor o peso em peso normal, perpendicular ao plano inclinado, e peso tangencial, na direção paralela ao plano inclinado. O peso tangencial vai estar desse jeito aqui. Mais uma vez, a nossa esfera não está nem levitando e nem afundando sobre a superfície. A normal e o peso normal se cancelam. E a força que sobrou é o peso tangencial. O peso tangencial é uma força que está contrária ao movimento de subida. Essa força resultante, contrária à velocidade, vai fazer com que a esfera diminua a sua velocidade. O movimento vai ser retardado. Porque se eu tenho uma resultante contrária à velocidade, a aceleração resultante
também vai estar contrário à velocidade. Vamos escrever isso aqui. Na subida, a força resultante é diferente de zero. Nós temos uma aceleração diferente de zero sobre a esfera. E agora o movimento vai ser retardado. Por isso que tem um limite de altura para ela atingir. Porque ela vai diminuindo a velocidade, diminuindo, até que uma hora chega a zero. E se a gente deixar essa brincadeira aí com bastante tempo, a esfera vai ficar um vai e vem, infinito, para sempre. Aqui a gente também pode chegar na conclusão que a esfera vai atingir o mesmo nível do outro lado por conservação de energia. O que tinha de energia no começo tem que ter no final. A energia potencial gravitacional do começo, mgh, vai ter que ser a mesma do outro lado. Então, por isso, a altura vai ser igual. A análise toda feita. Vamos imaginar agora que este ângulo do plano inclinado de subida foi reduzido para zero? Se esse ângulo foi reduzido para zero, esse plano foi descendo, foi descendo, foi descendo, e de repente esse plano aqui virou uma superfície horizontal. Eu vou continuar esse pedaço roxo agora para cá, porque eu desapareci com aquele outro plano inclinado. Na horizontal a gente já sabe o que acontece. Não tem força resultante, não tem aceleração, movimento uniforme. A velocidade da nossa esfera vai ser mantida constante, caso a gente reduza o ângulo do plano inclinado de subida para zero. Isso já é suficiente para a gente descartar um monte de alternativa. Alternativas que não falam que a velocidade vai ser constante podem ser eliminadas. Estamos entre letra A e letra B. Para cravar qual é a alternativa correta, a gente vai ter que ler a justificativa de cada uma delas. Manterá a velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo, ou pois o impulso de descida continuará a empurrá-la. Lembra o que é impulso? O impulso de uma força corresponde ao produto da força pelo ΔT de aplicação dessa força. É o efeito de aplicação da força num corpinho. Uma força aplicada num corpo por um certo intervalo de tempo provoca um impulso. Se a gente estiver falando de impulso da força resultante, é a força resultante vezes o ΔT. Nessa região da superfície horizontal, a força resultante é nula. Se eu não tenho força resultante, não tem impulso. Então, nessa situação aqui, a velocidade vai ser constante, porque o impulso da força resultante sobre a esfera vai ser nulo. Faz uma conexão com o teorema do impulso. O impulso da resultante não é a variação da quantidade de movimento. Se a gente não tem impulso, não tem variação da quantidade de movimento. E, consequentemente, não tem mudança na velocidade da esfera. A nossa alternativa correta é a letra A. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!